Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos gravar um vídeo muito especial sobre todos os aspectos. É um assunto bastante sensível e eu quero, mas antes de eu falar sobre o que nós vamos desenvolver aqui, eu quero que vocês me escutem um pouco a respeito da minha própria vida casada que fui com um japonês. Então, vocês estão vendo aqui, olha as cores que eu vim hoje. Vermelho e branco. Até a minha taça eu pus vermelho. Então, eu estou fazendo uma alusão ao Japão. O Japão entrou na minha vida através do meu marido, e desse casamento eu tenho 2 decassegues, né? 2 filhos, um casal. E como o assunto envolve o Japão, eu quis inicialmente fazer uma menção ao Japão. Eu quero homenagear os meus sogros. Meus sogros tiveram por mim muita consideração. Eu fui aceita, incluída, um relacionamento muito enriquecedor para mim, porque eu sentava com a minha sogra na cozinha, enquanto todo o pessoal ia ver televisão, acompanhar futebol, ou conversar outras coisas, eu ia para a cozinha com elas, sentávamos na cozinha, e eu perguntava muita coisa sobre a vida deles, a vida no Brasil, como é que tinha sido a chegada deles aqui de navio, uma viagem difícil, longa. Eles desembarcaram aqui em São Paulo, depois moraram em Marília, em outros lugares. E eles passaram por grandes problemas, imensos, quase foram mortos na ocasião da guerra que o Japão entrou em guerra com os Estados Unidos, e como os Estados Unidos era aliado, como o Brasil era aliado dos Estados Unidos, aquelas pessoas mais fervorosas, mais radicais, elas queriam matar os japoneses que estavam aqui. E eles viram famílias serem assassinadas aqui no Brasil, pessoas conhecidas e tudo mais, e por pouco eles não foram também, eles tiveram que se esconder, que fugir. Então foi uma imigração muito difícil para eles, até pelo fato de que tudo é ao contrário aqui, né? Eles escrevem de cima para baixo, da direita para a esquerda, a língua é completamente diferente, os costumes em todos os sentidos muito diferente. Então a minha sogra contava a dificuldade que foi eles se incluírem na sociedade brasileira. Os primeiros casamentos aconteceram entre japoneses, porque sempre houve, por parte do Japão, o preconceito de casamento com outra etnia ou raça, né? Mas ele aqui no Brasil, depois de algum tempo, ele chegou à conclusão, meu sogro, que isto não deveria mais acontecer. Então ele foi bastante humilde, ele quebrou esse paradigma, e outros filhos casaram com brasileiros, com italianos, e, enfim, porque também tivemos muita presença, né, dos europeus aqui no Brasil nessa ocasião. Então, eu tinha uma admiração muito grande pelo meu sogro, porque ele soube lidar com essa questão, incluindo genros e noras que não eram japoneses na sua família. Então, hoje eu presto uma homenagem inicialmente aos meus sogros. Eu não tive um contato tão longo com eles, porque eles já eles faleceram até 80, 82, para hoje, né, não é considerado uma idade tão avançada. Mas dado todas as dificuldades que eles viveram, né, criando dezenas de filhos aqui no Brasil,
e todos com sucesso, todos estudaram, eles são grandes vencedores. E eu quero então honrar essas duas pessoas maravilhosas com as quais eu convivi e das quais eu lembro com muito carinho. Então, hoje nós vamos tratar de um problema seríssimo que está acontecendo no Japão, mas que os outros países cuja densidade demográfica está sendo tão afetada pela longevidade, vão provavelmente passar por isso também, se não for feito alguma coisa no sentido de diminuir a ocorrência desses episódios. Então, eu estou falando hoje do care killing. Care killing é o assassinato do idoso por um cuidador. Esse é um fato que tem ocorrido muito no Japão. Quem é que promove essa tragédia? É um familiar que está cuidando desse idoso, muitas vezes muito longevo, com doenças muito complicadas, como, por exemplo, a demência, a paralisia. São situações que levam o cuidador à exaustão, ao desespero, ao desalento, porque você cuidar de um idoso com muita comorbidade, causa um cansaço, uma frustração muito grande, porque você não vê que o seu cuidado está tendo algum retorno positivo. Você está dando assistência, está alimentando, trocando fralda, dando medicação, levando a consulta, atendendo às vezes 24 horas, conforme a doença que o idoso apresenta, ele não descansa, né? Ele troca o dia pela noite. Então, os cuidadores merecem demais a atenção. A pergunta que se faz, depois dessa análise que nós vamos fazer, é quem cuida do cuidador? O cuidador precisa ser cuidado também. Porque muitas vezes ele deixa do trabalho para poder dar assistência para aquele idoso da sua família, né? Então ele tem problemas financeiros que afetam a sua vida pessoal e do trato com o idoso. Ele vive num isolamento muito grande, né? Porque ele está ali só no convívio com aquela pessoa. Então, esse isolamento social, os problemas que a saúde mental deteriorada que esse idoso provoca, todas as dificuldades financeiras, porque cuidar de um idoso assim é muito caro. É muito caro. Eu vejo por mim, eu tenho um plano de saúde que a cada ano sobe mais, daqui a pouco, e a minha aposentadoria não é devidamente atualizada, né? Ela está muito aquém do que eu recebia há 20 anos atrás, quando me aposentei aos 60. Então, temos também a ausência de apoio público, certo? O governo teria que propiciar ajuda para esse cuidador, financeira, abrindo espaços onde esse idoso pudesse ficar, né? Enfim, são essas medidas que estão faltando, e no Japão já foi feita alguma coisa, mas o Japão é o país com mais centenários, onde se predomina, né, um grande número, 5 milhões e meio de idosos necessitam de cuidados diários. E 1/3 dos cuidadores tem mais de 70 anos. Então, veja que problema. Por exemplo, um velho cuidando de outro. Pode ser o marido e a esposa, ou vice-versa. Ou então é um filho cuidando do pai. Só que se o pai já chegou numa idade bem avançada, o filho também não está muito longe disso. Ele, por exemplo, tem 70, 65, 70, e o pai tem 85, 90. Então,
esse tipo de cuidado que ocorre entre o idoso e os seus familiares, geralmente são eles, né, que promovem esse cuidado, é muito complicado, né? Mas é o que está acontecendo. Então, entre 2011 e 2021, foram observados 242 incidentes fatais lá no Japão. E tem muito mais estatística que eu não vou entrar aqui para não ficar cansativo, e depois está disponível para qualquer pessoa, né? É só entrar na IA, no Google, que você acha lá. Bom, a cada 8 dias, um idoso é morto no Japão por um cuidador exausto. Então, é isso que está acontecendo e que é preciso tomar atitudes para que esse fenômeno cesse, ou então que outros países que vão caminhar em direção a esse fato, né, que é muito idoso e com comorbidade, doente, com doenças difíceis de serem tratadas, e poucas pessoas para cuidar desses idosos, né? Antigamente, eu via, por exemplo, na família dos meus avós, né, principalmente da minha avó materna, ela morava num sítio e nesse sítio foram criados os filhos. E depois os parentes, os meninos e as meninas se casavam e vinham com os genros e noras. Era muita gente, eram 80 pessoas por fim de semana. E o idoso ficava nesse meio, ele era incluído naturalmente. Não existiam casas onde você pudesse incluir o idoso, os residenciais, né, para a terceira idade e quarta idade. Não existiam. Eles permaneciam até falecerem dentro do seu ambiente familiar. Hoje em dia, onde é que você vê uma família com 15, 16 filhos e isso multiplicando a cada dia, porque aí se casam, aí, netos, bisnetos, tataranetos, isso já não existe com tanta frequência, né? Muito raro, tá? Então faltam cuidadores, e faltam cuidadores preparados, porque mesmo nas casas, nas residências para idosos, você vai encontrar problemas, que o cuidador maltrata o idoso, não tem paciência, não entende o seu trabalho, né? Eu vi acontecer em casas, em residências, antes de eu montar a que eu montei em São Paulo, que está lá funcionando. Eu vi, por exemplo, numa das casas que depois foi fechada por denúncia, né, que a mulher se suicidou na piscina e ninguém localizava ela. Entendeu? Ela ficou lá, ninguém teve ideia, procuraram e tudo, mas finalmente foram até a piscina, quer dizer, não tinham os cuidados, primeiro, em relação à pessoa, porque geralmente ela tem depressão, né, no fim da vida, com tantas dores e experiências negativas, ela acaba deprimindo. Então, esta piscina não tinha um cercado com um portão, que não era fácil acesso, não tinham pessoas tomando conta às 24 horas, tem que tomar conta 24 horas mesmo. E ela faleceu assim. Na outra casa, que também existia lá próximo à minha, a senhorinha fugiu, se embrenhou no mato. Era uma região a 50 quilômetros de São Paulo, que ainda tinha muita mata, e ela se embrenhou no mato e faleceu lá dentro, não soube voltar, as pessoas não sabiam onde é que ela estava. Então, acontece, por exemplo, no caso de uma cuidadora que matou o velhinho para ficar com o dinheiro dele, casou com ele. Você vê coisas acontecendo inimagináveis. Então, até as casas de repouso precisam ser bem avaliadas, né? O parente que coloca o seu idoso lá precisa estar atento, precisa acompanhar a permanência do seu idoso lá. Mas hoje em dia nós temos essa alternativa, né?
Existe uma casa, que eu não vou dizer o nome agora, porque não vou fazer propaganda. Se um dia ela quiser vir conversar aqui comigo sobre essa iniciativa, né, que é particular, mas ela já tem 120 residências para idosos no Brasil, 120. Começou com o avô dela, da pessoa que abre essas casas, começou com esse avô precisando de cuidado, às 24 horas e tudo mais. E ela, desta necessidade, ela transformou já nessas 120 residências apropriadas para idosos. Claro, não é todo mundo que consegue pagar, não é, tem casas bastante onerosas, dependendo da qualidade dessas casas, de tudo que ela oferece, desde a estrutura, os cuidados e tudo mais. E também existe um nível, né? Tem o residencial 1, 2 e 3. O 1 são idosos independentes, o 2 já tem alguma dificuldade e o 3 são os acamados. Em cada um deles tem uma legislação que regula a abertura disto. Eu abri a minha, mas primeiro eu estudei toda a legislação, construí de acordo, recebi o LTA da vigilância, mas a vida muda nossos planos, né? Eu sofri um acidente, fiquei com a minha perna esquerda bastante lesada, ano de cadeira de rodas e tudo mais, e isso me levou a pensar que eu não estava em condições de começar esse projeto. Meus pais faleceram, passaram por lá, mamãe faleceu lá, e o meu pai passou um tempo lá também. E quando eu ia efetivamente abrir a casa, mas aí com uma pessoa mais jovem, com mais condições de trabalhar comigo, o Nicolas nasceu. Aí mudou tudo, né? Eu acabei alugando para uma pessoa que tem condições de fazer um bom trabalho e vim para ficar com meu netinho, meu único netinho. Bom, então, este é o care killing, assassinato por cuidadores, tá? Então, o que a gente percebe é que esse isolamento social, o problema do idoso, que muitas vezes é mental, é de difícil controle, é muito frustrador trabalhar com idoso, né? Muito frustrador. Meus pais faleceram lúcidos, então eu convivi com eles até a morte. Mamãe com 94, papai com 98, né? Mas tem idoso que fica numa situação que fica muito difícil realmente da pessoa enfrentar sozinha essa condição, tá? Bom, no nosso país, que é tão desigual, né, do ponto de vista social, a porcentagem da população idosa que poderia se incluir numa residência apropriada é muito pequena, E o governo não providencia asilo, que o asilo é o termo usado pelo governo. Na iniciativa particular não é chamado asilo, é chamado residência. Então tem uma outra conotação. Agora, os asilos não existem. É uma iniciativa tão pequena, não dá nem para você nomear, porque é assim, um lugar onde fica 20, 30 idosos, numa população como a nossa, de 35 milhões. Ou pelo menos dentro da cidade de São Paulo, por exemplo, né? Quantos asilos nós teríamos que ter para poder incluir os idosos? Na Alemanha, eu tenho uma cunhada que mora na Alemanha, ela vive lá ainda, já há mais de 40 anos, e ela tinha sogra que precisou de cuidados. Só que na Alemanha tem outra organização. Você tem casas de apoio para que o idoso ainda lúcido, ainda independente, ele vai, passa o dia, que aqui eles chamam de creche, né? Passa o dia e volta para casa. Quando ele vai ficando mais dependente, tem um segundo nível, que ele passa a semana e vai embora para casa no fim de semana para ficar com os parentes. E no terceiro, ele é incluído para ficar
morando, porque não tem mais condição de ficar dentro da sua própria casa. Então, é uma iniciativa muito interessante. E a minha cunhada passou, na época, muita informação sobre isso, porque ela cuidou da sogra na Alemanha, tá? Bom, então, outra coisa que acontece, os idosos no Japão, eles vivem sozinhos, eles morrem sozinhos, sem rede de apoio para ajudar. Muitas vezes os seus corpos são descobertos tempos depois, aquela casa acaba ficando meio que fantasma, né? Ninguém mais vê movimento, até que um dia alguém da família lembra, ou o próprio pessoal da prefeitura se preocupa, vai lá e ele está lá já há tempos falecido, né? Ok? Então, outro episódio interessante no Japão é que os idosos, eles praticam pequenos furtos intencionais para ser preso. Porque aí na prisão, eles vão ter o teto, a alimentação, assistência médica gratuita e companhia. Então, veja só, o idoso, ele tem que usar dessa artimanha, né? Aqueles que são mais corajosos, né? Então, ele vai lá no shopping ou na loja, rouba e vem a polícia, leva ele, pronto, era isso mesmo que ele queria, né? Entendeu? Então, 40 mil pessoas foram encontradas mortas em casa, e principalmente idosos dentro desses 40 mil, no primeiro semestre de 2025. 7 em cada 10 são idosos. Então você vê que é uma situação muito trágica, né? Demais. E o idoso, o japonês, ele tem uma tradição de que o filho tem que cuidar dos pais, principalmente o primogênito, né? O primogênito, ele tinha que cuidar dos pais e da família e tudo mais. Então, eles não aceitam, alguns familiares ainda desses idosos não aceitam a institucionalização, porque eles acham que eles não estão cumprindo aquilo que a cultura define para eles, que é cuidar dos seus pais. Entendeu? Bom, esse é um fato que está começando a modificar, né? Eles entenderem que eles precisam de apoio, eles precisam também de cuidado, né? Não nos esquecendo que 30% da população japonesa é de idosos, 30%. Então isso é um drama silencioso e crescente na sociedade japonesa, porque não vai acabar tão cedo, né? Essa população vai continuar envelhecendo e tendo esses problemas, né? Bom, geralmente o agressor também é idoso, como eu já disse, né? E o esgotamento físico e mental desenvolve uma síndrome, que é a síndrome do esgotamento do cuidador, que chama caregiver burnout. É uma síndrome, tá? É a exaustão do cuidador. E o que é mais terrível ainda, ele mata e se mata em seguida. Então, ele se mata e depois ele se suicida também. Ele se mata. Veja que coisa trágica, né? Então, o care killing é apenas uma das faces de uma crise demográfica que assola o país. Então, a pergunta que fica é: quem cuida dos cuidadores? Quando o governo vai tomar consciência desse fato e auxiliar na dimensão desse episódio que é tão trágico? Porque imagina, é uma coisa terrível, né? Então, há uma necessidade de uma política nacional de cuidar do cuidador, né? De dar apoio para ele. É urgente políticas públicas para os idosos. E aí a gente pensa, o que está sendo feito aqui? Será que está sendo feito alguma coisa? Não é?
Ok. Então, o cuidador também adoece, ele perde o chão, ele fica desesperado e acaba tendo essa atitude que é fatal para ele e para o parente idoso, né? Tá bom? Então, hoje nós temos famílias menores e fragmentadas, então você tem muito pouca gente dentro da própria família que se disponha, né, e que possa fazer esse trabalho. Eu acredito que a minha geração foi a última. Eu ainda consegui cuidar dos meus pais que viveram bastante, né? Papai com 99, mamãe com 94. Mas já a geração dos meus filhos, não acredito que vão ter essa iniciativa. Até porque já existem as casas, as residências, existem também as moradias compartilhadas, que é uma outra opção interessante, que um dia eu vou trazer aqui, certo? Então já existe alguma coisa para responder a essas dificuldades, né? Bom, então é isso, pessoal. Nós teríamos mais coisas para falar. A gente teria umas zonas azuis mais conhecidas, etc., que depois a gente podia até tocar nesse assunto, mas eu acho que ficou claro, né? Não é um assassinato comum, não é um ato de maldade comum, é um ato de desespero. Porque se a própria pessoa depois se mata, você imagina o nível de desespero dessa relação. Tá? Mas por que eu estou falando tudo isso? É um alerta. Nós temos uma população enorme já, envelhecida. O que se vai fazer com esse pessoal? Como é que vão ser os cuidadores aqui no Brasil? Nós estamos falando de um assunto importantíssimo, que pede uma reflexão, pede iniciativas privadas e públicas para que isso não venha a acontecer aqui no Brasil. Que não é porque é o Japão, pode acontecer em qualquer lugar do mundo. A Itália é super populosa, né? O Brasil, o Japão, a Itália são muito longevos, né? Então, meu intuito aqui é chamar atenção realmente para esse fato, para que a gente pense soluções que reduzam esse tipo de ocorrência, né? O que não exista, não é mesmo? Tá bom? Então, eu deixo aqui o meu abraço carinhoso para todos os meus parentes com os quais eu convivi, japoneses. Há pouco eu estive lá no aniversário da minha cunhada, pude rever meus sobrinhos, que eu quero tanto bem. Algumas cunhadas, uma delas que pôde ir, a outra não foi. A família já diminuiu pela metade, né? Tanto de filhos quanto de genros e noras. Mas foi muito bom estar com ele, eu os quero bem, eu os amo. Então, esse assunto me dói, sabe? Me deixa muito emocionada, mas a gente tem que analisar como um fato, né? É como uma tragédia realmente, mas e pensar soluções, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.